A Ucrânia ataca arsenal militar da Rússia na região de Tver. Tver é um oblast no norte do território da Ucrânia, em distância de mais ou menos 500 quilômetros. Nós iremos observar no mapa. O ataque que a Ucrânia faz é com drones e imaginem você se a Ucrânia tivesse mais mísseis para atacar a Rússia, certamente o impacto na infraestrutura de guerra da Rússia seria muito mais significativo. Nós temos que o ataque que a Ucrânia faz contra a região de Tver buscou atingir dois alvos ali. Um deles, um alvo de infraestrutura econômica que sustenta a guerra da Rússia contra o território ucraniano, que é o caso ali de uma destilaria de petróleo, uma estação de bombeamento, algo assim, e também um arsenal de artilharia importante nesta região para não apenas a infraestrutura de economia da Rússia, mas sim, no caso, quando se trata de um arsenal militar, estamos observando a Ucrânia atacando a infraestrutura de guerra da Rússia. Hoje é dia 29 de janeiro de 2025. Se o nosso conteúdo ajuda você a compreender as questões da geopolítica, eu peço para que você deixe o like e se inscreva no nosso canal, a fim de receber as notificações do conteúdo aqui sobre geopolítica. Aí na foto nós vemos justamente o sistema de defesa antiaéreo Patriot, que é dos Estados Unidos, que 90 deles saem de Israel e se destinarão para a Ucrânia. Então nós temos mísseis, melhor dizendo, o sistema de defesa antiaéreo saindo do território israelense e se direcionando para a Ucrânia. Vamos melhor entender o que aconteceu. Aqui na outra foto nós temos também a figura que é o presidente do parlamento ucraniano. No caso aí estamos diante de Ruslan Stefanchuk. Este sujeito é desde 2021 o presidente do parlamento ucraniano, que é o chamado Rada, também chamado de Conselho Supremo da Ucrânia. A foto dele aí está porque o Putin fala que se negociar paz com a Ucrânia será de maneira indireta e não será com o Zelensky, mas sim com o chefe do parlamento ucraniano. A Ucrânia tem um parlamento unicameral, diferente do Brasil, por exemplo, dos Estados Unidos. O Brasil tem a Câmara dos Deputados e também temos o Senado, assim é nos Estados Unidos, ou seja, um sistema bicameral. No caso da Ucrânia é unicameral, então numa linha sucessória, além do presidente da Ucrânia, nós temos que a figura presidente aí do parlamento ucraniano é importante na questão política local. E, portanto, o Putin, por não reconhecer o Zelensky, fala que se negociar com a Ucrânia a questão da paz, negociará com o presidente do Conselho Supremo da Ucrânia e não com o Zelensky. Curiosa esta situação, já vamos também entender por que o Putin fala dessa maneira de não dialogar com o Zelensky diretamente. Nós temos aqui, conforme disse e reitero, hoje é dia 29 de janeiro de 2025. No caso, a Ucrânia fez ataques contra a Rússia utilizando ali pelo menos 104 drones. Então nós temos um ataque bastante expressivo. Então, em menos de 7 dias, nós temos a Ucrânia pela segunda vez buscando lançar drones contra o território russo acima de 100. É um número bastante considerável, sobretudo se nós considerarmos a capacidade de guerra da Ucrânia. Nós temos que a Rússia, que basicamente todos os dias lança dezenas até centenas de drones contra o território da Ucrânia, e nós falamos aqui. Então é um feito notável. No caso, o objetivo da Ucrânia é atingir refinaria e infraestrutura de economia que sustenta a guerra da Rússia contra a Ucrânia. No caso aqui, a refinaria de petróleo Lukoil em Kostivo. Esta refinaria fica na região de Nizhny Novgorod, em um oblast que está a coisa de 800 quilômetros de distância da Ucrânia, então numa profundidade bem considerável. E também Tver um oblast que fica ao norte da Ucrânia. A Ucrânia já havia atacado esta região. Se nós olharmos no mapa, nós temos Smolensk e logo ao norte nós temos Tver, uma distância de mais ou menos 500 km, conforme nós vamos observar. O objetivo da Ucrânia neste ataque contra Tver é atingir o 23º arsenal de artilharia russa na vila de Oktabrinsky. Então, aí os nomes difíceis são quase alfabetos inteiros e não apenas palavras com
vogais, diferentemente do português. Aqui nós temos, conforme podemos observar no mapa, as distâncias das regiões atingidas pela Ucrânia. Nós temos que desde Chernihiv, aqui no norte da Ucrânia, o território lá de Tver fica numa distância de 530 quilômetros mais ou menos. No caso, ao norte de Briansk, ao norte de Smolensk e chegando aí no território, portanto, de Tver. Foram dois alvos aqui que a Ucrânia busca atingir. No caso, não é uma refinaria neste caso ali, mas sim uma estação de bombeamento de petróleo e também o arsenal militar, conforme nós mencionamos. A outra região, vou até aumentar o mapa para que nós observemos, fica numa distância de 800 quilômetros desde o território de Sami, aqui do norte da Ucrânia. Então, atravessa boa parte do território da Rússia, passando por regiões como Briansk, Kursk, aí entra em Oriol, Tula, Ryazan, até chegar em profundidade no território da Rússia, mais de 800 km de distância, em Novgorod. Então, numa distância bastante expressiva, ou seja, a ousadia ucraniana que nós estamos comentando aqui em buscar atingir em profundidade o interior do território da Rússia com a finalidade de, repita-se, atingir a infraestrutura de guerra. Então, este assunto importante do dia de hoje. Outro tema envolve a disputa diplomática geopolítica da Eslováquia e da Ucrânia. Nós temos, conforme estamos observando, desde novembro, dezembro de 2025, um distanciamento de maneira mais acentuada entre a Eslováquia e a Ucrânia. Nós temos que o governo da Eslováquia, Robert Fico, tem uma posição ao longo da guerra que tende a favorecer mais a Rússia e menos a Ucrânia. Esse é um ponto. Agora, ao mesmo tempo, a Eslováquia depende do gás que é oriundo da Rússia, que atravessa, conforme nós falamos aqui algumas vezes, o território da Ucrânia. E aí, nós temos mais uma vez uma troca de acusações em público envolvendo Robert Fico e Zelensky na disputa envolvendo influências e economia e assim por diante. Aqui vamos observar o que o Robert Fico disse sobre o Zelensky. Vamos continuar a pressionar a Ucrânia para que se dê conta de que tem a obrigação de transportar gás. E isso aí, Robert Fico dizendo que a Ucrânia é responsável e tem a obrigação, no caso, não a responsabilidade, mas a obrigação de transportar gás, o gás que é oriundo da Rússia em direção ao território do leste europeu, atravessa a Ucrânia, conforme nós observamos várias vezes aqui, e este gasoduto acaba desaguando, digamos assim, no território da Polônia, também no território da Eslováquia e da Hungria, etc. E, portanto, quando a Ucrânia cumpre ali o acordo finalizou, ela não quer renovar o acordo, o Robert Fico fica ofendido. Embora a questão da soberania da Ucrânia territorial é o que o Zelensky chama a atenção, e nós já vamos observar a resposta do Zelensky. Aliás, há alguns dias o Zelensky disse que o Robert Fico escolheu Moscou e vai perder. Isto o Zelensky disse para o Robert Fico e acusa o Fico de corrupção e coisa do gênero também em relação à questão do gás. Vejam só, a Eslováquia bloqueará toda a ajuda da União Europeia. Aqui ainda é o Robert Fico, o governante da Eslováquia, falando, tá certo? Sobre a questão da Ucrânia. Vejam só, a Eslováquia bloqueará toda a ajuda da União Europeia para a Ucrânia, a menos que Zelensky restaure o trânsito de gás. Zelensky é um inimigo da Eslováquia, disse aí o primeiro-ministro Robert Fico. Então, chegou ao ponto agora do Robert Fico dizer que o Zelensky é inimigo da Eslováquia. Não é bem verdade. O Robert Fico está tratando de uma situação desproporcionada, até porque o território é ucraniano e é a Ucrânia que tem as tropas russas em seu país, tá certo? A resposta do Zelensky foi da seguinte maneira: para informação do atual ministro da Eslováquia, há poucos dias o presidente Trump tomou uma decisão forte que permitirá aumentar de maneira significativa, não é, a exportação de gás natural liquefeito americano, em particular para a Europa. Então, o GNL, o gás natural liquefeito, para países europeus. Isto é o que é necessário para a segurança e a estabilidade, mais energia dos parceiros da Europa. Então, os Estados Unidos aparecendo aqui como uma espécie de
retaguarda para o fornecimento de energia para os países da Europa que dependem do gás oriundo da Rússia, tá? E o Zelensky, no caso aí o Zelensky tratando sobre este assunto. E mais ainda, é preciso pagar pelo GNL, gás natural liquefeito americano, com dinheiro, mas pelo gás russo é preciso pagar não só com dinheiro, mas também com independência e soberania. Ou seja, o gás que vem da Rússia requer que o país fique sob a condição dependente da Rússia e perca a sua soberania. É isso que o Zelensky está dizendo. Agora, o gás que vem dos Estados Unidos, você paga apenas com dinheiro, tá? Muitos na Europa já passaram por isso e optaram por preservar a sua independência e também a sua soberania. Mas não o senhor Robert Fico aí. Ele escolhe Moscou em detrimento da América, dos Estados Unidos e de outros parceiros que possam fornecer gás ao seu país em condições comerciais. Este é o erro dele. Todos na Europa precisam ter uma visão de futuro e desenvolver relações que fortaleçam os nossos povos. Então, o Zelensky está tratando de ir para lá. Vamos comprar gás dos Estados Unidos e não da Rússia, porque os Estados Unidos vendem em termos comerciais e não tomam o nosso território. E nem acabam com nossa soberania, pelo menos é o que o Zelensky está dizendo para o Robert Fico, conforme deu para observar. Estão lavando roupa em plena luz do dia na rua, tá? Agora, um outro tema importante é aquele que envolve Zelensky e uma conversa telefônica que teve com Netanyahu. O tom da conversa e sobre o que exatamente discutiram não foi trazido a público em detalhes, tá? Esse é um ponto importante. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que 90 Patriots, que se trata aí do sistema de defesa antiaéreo que é dos Estados Unidos, seguem em direção à Polônia e, por sua vez, vão seguir para a Ucrânia. Esse sistema de defesa que nós vemos na fotografia aqui, o Patriot, estava em Israel. Por isso que não está bem claro ali o que foi discutido entre o Zelensky e o Netanyahu. Não dá para nós dizermos, conforme alguns até afirmam por aí, que não, Israel apoia a Ucrânia, porque não é bem verdade. Não é desse modo que a política do Netanyahu tem agido no contexto da política global. Tá? Nós temos o Netanyahu com relações boas, com o Putin com relações ok também com o Zelensky. Tá? Fato é, nós temos 90 Patriots, que é esse sistema de defesa antiaéreo que vai sair do território de Israel e vai para a Polônia e desde a Polônia para a Ucrânia. Isto porque Israel tem um sistema de defesa antiaéreo bastante complexo e muito bem desenvolvido, tá certo? É o caso aí do Domo de Ferro, que tem um alcance regional, local. O Funda de Davi, que também chama de Sling de Davi, certo? Que tem um alcance maior. E o sistema Arrow, que tem um alcance mais considerável ainda. Então, em decorrência de Israel ter uma tecnologia muito própria para o seu território, para a sua realidade geopolítica, eles não precisam necessariamente tanto assim desse sistema de defesa Patriot que é dos Estados Unidos. Então, quem está fornecendo o Patriot para a Ucrânia é os Estados Unidos e não necessariamente Israel. Tanto é que o sistema de defesa vai para a Polônia e depois vai para a Ucrânia, tá certo? E aí, uma fala aqui a respeito do que o Zelensky conversou com o governo Trump. Também discutimos manter contato próximo com parceiros, particularmente os Estados Unidos e o presidente Trump. No caso aí o Zelensky falando sobre a conversa que teve com o Netanyahu, o governante de Israel. Abordamos questões bilaterais atuais e concordamos em manter contato próximo em um futuro próximo, enfim. Ou seja, o Zelensky está buscando se colocar nesta relação Israel e Estados Unidos de maneira a ser um parceiro que dialoga agora e também no futuro próximo. Vamos acompanhar como que será aí a relação de Israel com a Ucrânia. Até o atual momento a gente não viu Israel movimentando mundos e fundos para proteger e ajudar a Ucrânia, não. Pelo contrário, a gente tem Israel buscando manter, conforme diz, repito, uma equidistância em relação à Rússia e também em relação à
Ucrânia e tal. Outro tema muito importante aqui envolve os mapas divulgados pelas Forças Armadas da Ucrânia. Nós tivemos ontem as Forças Armadas da Ucrânia divulgando certos mapas do fronte de guerra e novamente nós temos as Forças Armadas da Ucrânia divulgando mapas do fronte de guerra e tratando ali dos ataques que eventualmente sofreu da Rússia na linha de frente. Vamos observar aqui, vou projetar para que nós observemos os mapas. Notem só, quando olhamos aqui neste mapa, nós vemos todo o arco, tá certo? Esse C invertido de linha de frente entre Rússia e Ucrânia, tá? Que vai desde o território de Sami, passando por Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e por fim a região de Kherson, tudo bem? Para nos situarmos de maneira melhor, eu vou aumentar o mapa para nós observarmos aqui e também trazer este mapa melhor detalhado aqui para que nós observemos que o arco que eu mencionava vai desde Kherson aqui pelo sul, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk, basicamente totalmente conquistada, e a região leste de Kharkiv e também o norte de Kharkiv, tá certo? Além de ataques que a Rússia faz muito constantemente aqui, ó, contra a região de Sami, tá? Aqui ao norte de Sami nós temos o território de Kursk, tudo bem? Nós temos aqui Kursk, que é aquele oblast russo que a Ucrânia ocupa parcialmente. E aqui nós temos Belgorod. Tudo bem? Só para nos situarmos em termos cartográficos. Tudo bem? Qual que é o arco de fronte de guerra? São 1.000 quilômetros de fronte de guerra, desde Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk e Kharkiv aqui, ó, tá? E olhando aqui o mapa, nós temos a região de Kursk. Então, na região de Kursk, as forças ucranianas repeliram 10 ataques do exército russo, relata aí o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. E, eventualmente, eles mostram aqui neste mapa as regiões por onde houve ataques da Rússia contra a região de Kursk. Então, é um mapa que é curioso porque é divulgado pelas Forças Armadas da Ucrânia e não por outras instituições, conforme nós analisamos sempre aqui, tá? Então, a região de Kursk, conforme sabemos, é dentro do território da Rússia, enfim. Outra região, a região de Kherson. Kherson é onde? Lá no sul, tudo bem? Eu vou aumentar o mapa para que nós observemos e voltando aqui, ó, Kherson é lá na região sul. Nós temos que o ataque se dá nesta localidade aqui, ó, justamente próximo a Mykolaiv. Em Mykolaiv, inclusive, houve ataques com drones da Rússia, trazendo, inclusive, danos materiais e humanos bem triste nas últimas horas, inclusive, tá? Então, eles estão tratando aqui neste mapa, no eixo de Kherson, as forças ucranianas repeliram um ataque do exército russo, relata aí o estado das forças armadas da Ucrânia com um mapa, vejam vocês, né? Outra região aqui, ó, Donetsk na região de Novosilka, tá? No eixo de Rulapod, nós temos confrontos ontem perto de Novosilka, Estado-Maior das Forças, né, Armadas da Ucrânia relata com mapa, conforme vemos aqui, tá certo? Temos aqui ainda também em Donetsk, o Donetsk é o principal fronte de guerra hoje, né? No eixo ali de Novopavka, nós temos confrontos ontem perto de Konstantinopel e Roziv, Estado-Maior das Forças Armadas, relatando com mapa, também Donetsk, na região de Siversk, que é mais o norte, né, no eixo de Liman, assim chamado, diversas regiões, vilarejos, próximo a uma floresta também ali, confrontos, tá certo? Em Kramatorsk, importante região no interior do território da Ucrânia, nós temos aqui a região de Kramatorsk, e aqui nós temos até a cidade de Chassivyar, que é ponto de disputa muito séria e importante entre Rússia e Ucrânia. Outra região que eles relatam, a região de Pokrovsk, voltando aqui, certo? Há uma tentativa da Rússia, conforme nós sabemos, de tomar a região de Pokrovsk, que fica no Donbass, em especial na região de Donetsk. Aqui, só para nos situarmos, nós temos Kurakhove, mais abaixo, por exemplo, tudo bem? Outra, né, região de fronte de guerra, Siversk, e esta região é ainda em Donetsk, mais no norte, já na fronteira com Luhansk, por exemplo. Aqui em Kharkiv, são dois frontes na região de Kharkiv, que nós vemos também ataques da
Rússia, e eles relatam ataques na região de Vovchansk, tá certo? Que é essa porção oeste aqui, leste, aliás, do norte de Kharkiv, bem como também na região de Kupiansk, também em Kharkiv, tá certo? Aqui na região de Kupiansk, 3 feridos, conforme relata aí as Forças Armadas da Ucrânia. Para nos situarmos, a gente pode observar neste outro mapa, notem vocês, boa parte dos confrontos que a gente visualizou nos mapas aqui envolvem a região de Donetsk, que a gente tem aqui, e a região de Kharkiv. No caso, Vovchansk é aqui, ó, onde eu faço esse V, no norte de Kharkiv. Aqui, ainda em Kharkiv, nós temos a região de Kupiansk. Então, tanto em Vovchansk quanto em Kupiansk, a gente tem tentativas russas de avançar, conforme estou fazendo estas setas. Na região de Donetsk, aqui, principal região de conflito hoje entre Rússia e Ucrânia, nós temos lá a região de Siversk. Siversk está aqui, ó, no norte. Nós temos a região também de Kramatorsk, de Pokrovsk, de Chassivyar, de Toretsk, ou seja, então, todo esse fronte de guerra importante aqui que a Rússia tenta conquistar hoje na região de Donetsk, no território da Ucrânia. E outro ataque foi aqui, ó, na região de Kherson, conforme nós mencionamos, na região do chamado Eixo Sul, tá certo? Então são estas as regiões que temos os confrontos ocorrendo nas últimas horas. E detalhe curioso, repito, a gente que gosta de geopolítica certamente nos debruça sobre os mapas para compreender a partir da cartografia dos mapas toda a importância da geopolítica. Mais uma vez eu trato com vocês, a geografia é um dos pilares para a compreensão da geopolítica. Para concluirmos, nós temos que Vladimir Putin fala a respeito de negociações, exceto com Zelensky. Por quê? Para Putin, Zelensky é um presidente, né, eu acho isso de uma ironia atroz, né? É um presidente não justo, tá? Porque não houve eleições na Ucrânia. Embora a Ucrânia esteja em guerra e, portanto, em lei marcial, quando o Putin fala isso, é um tanto... é má vontade de entender, né? Duvido que se o Putin não tivesse certeza que seria o vitorioso nas eleições, ele também não teria decretado lei marcial e eventualmente não estaria à frente do poder da Rússia, né? Então é um tanto irônico e eu acho que é uma má vontade mesmo do Putin de levar a sério a questão de que o Zelensky continua presidente da Ucrânia por conta de o país estar em guerra. E aí, eventualmente, o decreto de lei marcial e, portanto, a suspensão das eleições. Isso já foi falado aqui algumas vezes e quem acompanha a questão da política interna da Ucrânia sabe disso, conforme mencionamos. De qualquer maneira, o Putin fala que negociaria com este cidadão aqui que nós visualizamos, que é o atual chefe, o atual presidente do Conselho Supremo da Ucrânia, que é o poder legislativo ucraniano, Ruslan Stefanchuk. Então, Ruslan Stefanchuk é com quem o Putin eventualmente manteria diálogo para negociação, para que houvesse paz, né? O que é novo aqui é o Putin falando na possibilidade de negociar a paz, tá bom? O Zelensky também fala constantemente sobre isso, tá? Agora, se haverá de fato paz ou coisa do gênero, é outra conversa, mas antes do Trump ser o presidente dos Estados Unidos, nós não víamos o Putin falando na possibilidade de paz, tá? Então, alguma coisa tem mudado nos bastidores da geopolítica, da diplomacia, conforme podemos perceber. Aqui nós temos as falas do Putin, ó, fala da negociação de paz, mas essencialmente se eles quiserem prosseguir. Há uma maneira legal de fazer isso. Deixe que o presidente do Rada, que é o parlamento ucraniano, trate do assunto de acordo com a Constituição. Então a gente tem aqui o Putin falando do parlamento, sobre o parlamento ucraniano. Tá? Se houver um desejo, podemos resolver quaisquer questões legais. No entanto, até o momento simplesmente não estamos vendo esse desejo. Também tem uma vontade aqui, porque o Zelensky fala na possibilidade de paz. Só que a grande questão para a Ucrânia e Zelensky é a paz justa, tá certo? Por exemplo, que é não ceder seus territórios, tá? E duradoura,
que é a garantia por parte da Ucrânia, conforme sabemos, a garantia de que daqui 2 anos a Ucrânia não será invadida novamente pela Rússia, tal. Então, se a Ucrânia demonstrar desejo de negociar e buscar concessões, Putin disse: deixe que qualquer pessoa adequada conduza essas conversas. Naturalmente, garantiremos o que for do nosso interesse. Mas, em termos de assinatura de documentos, tudo deve ser feito de forma que os especialistas jurídicos confirmem a legitimidade daqueles que estão autorizados pelo Estado ucraniano a assinar estes acordos. Então, o Putin falando sobre a possibilidade de acordo de paz com a Ucrânia. Tudo bem? Pelo que o Putin está dizendo aqui, essa paz não seria justa, segundo a Ucrânia, porque desde que a Ucrânia esteja em acordo e assim por diante, né? Então, o Putin não está disposto a abrir mão dos seus territórios conquistados no fronte de guerra. Bom, nós tivemos também ataques russos com drones, nós tivemos pelo menos 30 drones que foram atacados, e aí a Ucrânia abateu 29 drones oriundos da Rússia em seu território, conforme vemos aí na imagem que eu acabei de mostrar para vocês. No mais é isso, se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Bons estudos, respeita a geografia, até mais, tchau pessoal.